Bem-vindos ao canal História Sem Fim. Comenta aí embaixo de qual lugar do mundo vocês estão me acompanhando. Fico super curioso para saber de onde vem tanto carinho e prometo dar um oi especial para vocês no próximo vídeo. Em Brasília, onde o poder e o dinheiro decidem destinos, Mônica Antunes, uma jovem determinada, vê sua família à beira da ruína financeira. Para salvar tudo o que ama, ela aceita o impensável. Um casamento arranjado com Pedro Guimarães, o empresário mais temido e desejado da capital. Mas será que um contrato frio pode se transformar em paixão ardente? Entre traições familiares, segredos do passado e um primo ambicioso disposto a destruir tudo, Mônica e Pedro descobrirão que às vezes o amor surge onde menos esperamos. Uma história de poder, vingança e um amor que nasceu do impossível. Escute essa história, tenho certeza que irá te surpreender. A chuva batia contra as janelas da Antunes Tech como balas contra o vidro. Cada gota ecoava o desespero que tomava conta da sala de reuniões. Mônica Antunes estava sentada no canto, seus cabelos castanhos presos em um coque bagunçado, observando seu pai andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. Aos 25 anos, ela havia visto Eduardo Antunes enfrentar muitas tempestades nos 15 anos comandando a empresa de tecnologia, mas nunca assim. Os bancos não vão prorrogar o empréstimo, murmurou Eduardo, sua voz rachando de exaustão. 3 gerações da família Antunes, e tudo vai desmoronar por causa de um investimento errado. O coração de Mônica se apertou ao ver o homem que um dia pareceu invencível se despedaçar diante de seus olhos. A Antunes Tech havia sido o sonho de seu avô, passado pela família como uma tocha sagrada. Agora essa tocha estava prestes a se apagar, levando não apenas seu sustento, mas também o fundo universitário de Miguel, seu irmão mais novo que estudava engenharia em Portugal. Tem que haver outro jeito, pai, disse Mônica suavemente, embora ela mesma pudesse ouvir a dúvida em sua própria voz. Haviam explorado todas as opções nos últimos 6 meses. Cada banco, cada investidor, cada parceria possível foi perseguida e rejeitada em Brasília. Eduardo parou de andar e olhou para sua filha com olhos que continham uma mistura de amor e algo perigosamente próximo ao cálculo. Na verdade, disse lentamente, pode haver uma opção restante. A forma como ele disse isso fez o estômago de Mônica despencar. Ela havia aprendido a ler as expressões de seu pai ao longo dos anos, e esta falava de medidas desesperadas e compromissos morais. Que tipo de opção? Perguntou, embora parte dela não quisesse saber a resposta. Antes que Eduardo pudesse responder, a porta da sala se abriu com um clique suave que de alguma forma conseguiu soar ominoso. Márcia Vasconcelos, sócia de longa data de Eduardo, entrou com sua graça predatória usual. A mulher na casa dos 40 sempre deixou Mônica desconfortável com seu sorriso calculista e a forma como parecia avaliar todos como possíveis ativos ou passivos. Eduardo, disse Márcia, sua voz suave como seda. Acabei de falar ao telefone com o Grupo Guimarães. Pedro Guimarães está disposto a se reunir conosco amanhã. Mônica sentiu o sangue fugir de seu rosto. Todo mundo no mundo empresarial de Brasília conhecia Pedro Guimarães. Aos 32 anos, ele havia construído um império que abrangia tecnologia, imóveis e finanças. Era conhecido por suas táticas empresariais implacáveis e sua completa falta de sentimento quando se tratava de negócios. As pessoas o chamavam de rei do gelo do setor bancário sul, e não por causa de seus cabelos loiros platinados. O que Pedro Guimarães quereria com uma empresa falida como a nossa? Perguntou Mônica, embora tivesse um pressentimento de que já sabia a resposta. O sorriso de Márcia se tornou afiado. Não a empresa, querida. Você. As palavras atingiram Mônica como um golpe físico. Ela se levantou de um salto, a cadeira raspando no chão. Como é que é? Eduardo não conseguia encontrar seus olhos. Mônica, apenas nos escute. Escutar vocês? Sua voz subiu com descrença e raiva crescente. Vocês estão falando sobre me vender como se eu fosse algum tipo de mercadoria. Não é assim, disse Eduardo rapidamente, finalmente olhando para ela.
Seria um acordo comercial, um contrato de casamento. Pedro obtém a respeitabilidade social que vem com uma esposa de uma família estabelecida. E nós conseguimos o apoio financeiro para salvar a empresa. Mônica encarou seu pai como se nunca o tivesse visto antes. Um contrato de casamento, pai? Isso não são os anos 1800. Você não pode simplesmente arranjar casamentos para acordos comerciais. Márcia se adiantou, sua expressão enganosamente simpática. Mônica, sei que isso soa arcaico, mas é mais comum do que você imagina em nossos círculos. Seria um acordo mutuamente benéfico com termos e limites claros. Mutuamente benéfico para todos, exceto para mim, retrucou Mônica. O que eu ganho com isso além de estar amarrada a um homem que nunca conheci? Você salva o legado da sua família, disse Eduardo baixinho. Garante que Miguel possa terminar seus estudos. Preserva tudo que seu avô construiu. A culpa atingiu Mônica como uma onda. Pensou em Miguel, tão apaixonado por seus estudos, tão orgulhoso de continuar a tradição da família na engenharia. Pensou no retrato de seu avô pendurado no lobby, o homem que havia começado do nada e construído um império através de pura determinação e inovação. Tem que haver outro jeito, sussurrou ela. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que não havia. Eles haviam esgotado todas as outras opções. O arranjo seria por 5 anos, continuou Márcia, percebendo a vacilação de Mônica. Depois disso, você estaria livre para se divorciar com um acordo muito generoso. Pedro é um homem ocupado. Ele viaja frequentemente a negócios. Você teria bastante liberdade para seguir seus próprios interesses. Mônica fechou os olhos, sentindo o peso das expectativas de sua família e seu próprio senso de dever esmagando-a. Quando os abriu novamente, seu pai a observava com uma mistura de esperança e vergonha que partiu seu coração. Preciso pensar sobre isso, disse finalmente. A reunião é amanhã às 14 horas, disse Márcia. No World Trade Center, último andar. Naquela noite, Mônica se sentou na varanda de sua casa familiar, olhando para as luzes de Brasília que cintilavam como estrelas contra o céu escuro. Esta casa havia pertencido à família Antunes por 3 gerações. Cada cômodo guardava memórias de festas de aniversário, manhãs de Natal, jantares em família onde seu avô contava histórias sobre os primeiros dias da empresa. Seu celular vibrou com uma mensagem de Miguel. Como estão as coisas com a situação da empresa? Estou preocupado. Mônica encarou a mensagem por um longo tempo antes de digitar de volta. Tudo vai ficar bem. Foque nos seus estudos. Ela não conseguia contar a verdade para ele. Ainda não. Na tarde seguinte, Mônica se encontrou parada do lado de fora do World Trade Center, um monumento reluzente ao sucesso corporativo que parecia arranhar o próprio céu de Brasília. Ela usava seu melhor terno preto, armadura para a batalha à frente, embora não tivesse certeza se era a guerreira ou o prêmio sendo disputado. A viagem de elevador até o último andar pareceu uma eternidade. Márcia a havia acompanhado, oferecendo o que provavelmente pensava serem sorrisos tranquilizadores, enquanto Eduardo havia ficado para trás, alegando que não suportaria ver sua filha sendo negociada como um ativo empresarial. As portas do elevador se abriram para revelar um escritório que parecia mais um museu de arte moderna do que um local de trabalho. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da capital, enquanto móveis elegantes e esculturas abstratas criavam uma atmosfera de sofisticação fria. E lá, de costas para elas enquanto contemplava a cidade abaixo, estava Pedro Guimarães em pessoa. Ele se virou quando elas entraram, e Mônica sentiu sua respiração falhar. Havia visto fotos dele em revistas de negócios, mas elas não haviam captado o impacto total de sua presença. Era alto, facilmente 1,85, com cabelos loiros platinados perfeitamente penteados e olhos azul gelo que pareciam ver através dela. Seu terno cinza carvão era obviamente sob medida, ajustando-se a seu físico atlético como se tivesse sido pintado nele. Senhorita Antunes, disse ele, sua voz profunda e controlada. Não ofereceu a mão, não sorriu, mal reconheceu a presença de Márcia. Por favor, sente-se.
Mônica permaneceu em pé, queixo erguido desafiadoramente. Prefiro ficar em pé. Obrigada. Algo tremeluzou naqueles olhos azul gelo. Surpresa, talvez, ou diversão. A maioria das pessoas provavelmente fazia exatamente o que Pedro Guimarães mandava. Muito bem, disse ele, movendo-se para ficar atrás de sua mesa maciça. Presumo que Márcia tenha explicado os termos do acordo. O acordo? Repetiu Mônica, sua voz pingando desdém. É assim que estamos chamando isso? A expressão de Pedro não mudou, mas ela notou o ligeiro enrijecimento ao redor de seus olhos. Não acredito em dourar a pílula em negócios, senhorita Antunes. Este é um contrato, nada mais. Você se casa comigo, aparece em funções sociais necessárias e, em troca, a empresa de sua família recebe o apoio financeiro que precisa para sobreviver. E o que você ganha com isso? Perguntou Mônica, cruzando os braços. Respeitabilidade, disse ele brutalmente. Minha empresa está se expandindo para novos mercados que valorizam estruturas familiares tradicionais. Uma esposa de uma família estabelecida abre portas que apenas dinheiro não consegue. Sua honestidade era brutal, mas Mônica se encontrou quase respeitando-a. Pelo menos ele não estava fingindo que isso era algo diferente do que era, uma transação comercial. O contrato seria por 5 anos, continuou Pedro, puxando uma pasta grossa. Você moraria na minha cobertura, mas manteria seu próprio espaço. Nenhuma interferência nas vidas pessoais um do outro. Nenhuma expectativa de intimidade. Após 5 anos, nos divorciamos amigavelmente. E você recebe um acordo de 50 milhões de reais. 50 milhões. O suficiente para garantir que ela nunca tivesse que se preocupar com dinheiro novamente. O suficiente para começar sua própria vida completamente livre de obrigações. Quero ver o contrato, disse ela. Pedro deslizou a pasta pela mesa. Mônica passou a próxima hora lendo cada cláusula, cada condição, cada rota de escape. Era minucioso, ela tinha que admitir. Os direitos e responsabilidades de ambas as partes estavam claramente definidos. Esta cláusula aqui, disse ela, apontando para uma seção perto do final. Diz que o contrato pode ser rescindido antecipadamente se qualquer das partes violar os termos. O que constitui uma violação? Qualquer coisa que traga escândalo público ou constrangimento para qualquer das partes, respondeu Pedro. Adultério, comportamento criminoso, embriaguez pública, esse tipo de coisa. Mônica assentiu, então olhou para ele. Tenho algumas condições próprias. Pedro ergueu uma sobrancelha. Como? Quero que a educação do meu irmão seja totalmente financiada até o doutorado, se ele escolher cursá-lo. Quero uma garantia de que a Antunes Tech permanecerá sob controle da minha família, com você apenas como sócio silencioso. E quero o direito de seguir meus próprios interesses profissionais sem interferência. Feito, disse Pedro sem hesitação. Sua concordância rápida a surpreendeu. Ela havia esperado ter que lutar por cada concessão. Há mais alguma coisa? Perguntou ele. Mônica olhou para este homem que estava prestes a se tornar seu marido apenas no nome, se não na realidade. Apenas uma coisa. Não quero fingimento entre nós. Este é um acordo comercial. Não vou fingir te amar, e não espero que você finja me amar. Perfeito, disse Pedro. E pela primeira vez, ela viu o que poderia ter sido aprovação em sua expressão. Prefiro honestidade em todos os meus negócios. Enquanto ela assinava o contrato, Mônica se perguntou se estava fazendo a coisa certa. Mas quando pensou em Miguel, em seu pai, no legado de sua família, soube que não tinha escolha. A decisão estava tomada. Em 3 semanas, ela seria a senhora Guimarães. 3 semanas depois, Mônica estava na suíte nupcial do hotel mais exclusivo de Brasília, encarando seu reflexo no espelho. O vestido de noiva era deslumbrante. Márcia havia insistido em tudo de grife para manter as aparências, mas parecia uma fantasia para um papel que ela nunca quis interpretar. Você está linda, querida, disse Eduardo atrás dela, sua voz grossa de emoção e culpa. Estou? Perguntou Mônica, não esperando realmente uma resposta. Ela parecia uma noiva, certamente, mas não se sentia como uma.
sentia-se como uma atriz prestes a dar a performance de sua vida. A cerimônia foi um borrão de rostos que ela não reconhecia, repórteres capturando cada momento para as páginas sociais e votos que pareciam ser pronunciados por outra pessoa. Pedro parecia devastadoramente bonito em seu smoking preto, representando perfeitamente seu papel como noivo devotado. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, seu toque foi surpreendentemente quente, embora sua expressão permanecesse friamente profissional. "Pode beijar a noiva", anunciou o celebrante. Pedro se inclinou, suas mãos gentis em seu rosto, e pressionou seus lábios contra os dela em um beijo que claramente era para a exibição, mas enviou um choque inesperado através de seu sistema. Foi breve, apropriado e completamente desprovido de emoção. Exatamente o que ela havia esperado, e ainda assim de alguma forma decepcionante. A recepção foi um evento elaborado que parecia mais um evento de networking empresarial do que uma celebração de casamento. Mônica sorriu até seu rosto doer, aceitou parabéns de pessoas que nunca havia conhecido e dançou com seu novo marido na frente de câmeras que capturam cada momento para a posteridade. "Você está indo bem", murmurou Pedro enquanto balançavam ao som da música, sua mão firme em sua cintura. "Muito convincente." "Aprendo rápido", ela respondeu, olhando para aqueles olhos azul gelo que não revelavam nada. "Bom", disse ele, "precisaremos manter essa fachada pelos próximos 5 anos." Naquela noite, na cobertura do Lago Sul, que agora era sua casa, Mônica ficou parada no quarto principal, que parecia mais uma suíte de hotel do que um lugar onde pessoas viviam e amavam. Pedro havia lhe mostrado seu próprio espaço no corredor, uma bela suíte com sua própria área de estar e banheiro. Mas por alguma razão ela se encontrou demorando na porta do quarto dele. "Tendo segundos pensamentos?", perguntou Pedro. Havia afrouxado a gravata, mas ainda estava completamente vestido, parado perto da janela com um uísque na mão. "Não", disse Mônica, embora não tivesse certeza de que isso era verdade. "É só que isso está realmente acontecendo, não é?" "É um contrato, Mônica", disse ele, usando seu primeiro nome pela primeira vez. "Nada mais, nada menos. Daqui a 5 anos, nós dois estaremos exatamente onde queremos estar." Ela assentiu, embora algo em seu peito se apertasse com suas palavras. "Boa noite, Pedro." "Boa noite, Sra. Guimarães." Quando ela fechou a porta de sua própria suíte, Mônica viu um vislumbre de si mesma no espelho. Sra. Guimarães. Pelos próximos 5 anos, essa era quem ela seria. A questão era, quem ela seria quando tudo acabasse? 2 meses depois do casamento, Mônica havia estabelecido uma rotina que a mantinha sã na gaiola dourada, que era a cobertura de Pedro. Acordava às 7, malhava na academia de última geração dele, depois passava as manhãs fazendo trabalho voluntário em um centro de alfabetização local. As tardes eram reservadas para ajudar seu pai a navegar pela recuperação da empresa, e as noites geralmente eram passadas sozinha, já que Pedro raramente voltava para casa antes da meia-noite. Era um arranjo frio e eficiente que convinha perfeitamente aos dois. Ou pelo menos, era o que ela dizia a si mesma. A cobertura era uma obra-prima da arquitetura moderna, toda linhas limpas e materiais caros, mas parecia mais um museu do que uma casa. Tudo era perfeito, intocável, estéril. Mônica se encontrou deliberadamente deixando pequenos rastros de sua presença pelo espaço. Uma caneca de café no balcão de mármore, um livro na mesa de centro de vidro pristina, sua manta favorita jogada sobre o sofá de grife. Se Pedro notava essas pequenas rebeliões, nunca as mencionava. "Bom dia, senhora." "Guimarães", cumprimentou Helena, a governanta, quando ela entrou na cozinha de pijama e chinelos fofos. A mulher mais velha estava com Pedro há anos e tratava Mônica com cortesia profissional tingida de curiosidade. "Bom dia, Helena." "Ele já saiu?" perguntou Mônica, servindo-se de café da máquina cara, que exigia um PhD para operar. "Sr. Guimarães saiu às 6 para sua corrida matinal, depois partiu para o escritório", confirmou Helena. "Ele mencionou que trabalhará até tarde novamente hoje à noite."
Claro que sim. Pedro parecia viver no escritório, voltando para casa apenas para dormir e trocar de roupa. Em 2 meses de casamento, eles haviam compartilhado talvez uma dúzia de conversas, a maioria sobre agendamento ou aparições públicas. Helena, disse Mônica por impulso, como ele era antes. Quero dizer, antes do casamento. A governanta pausou em sua limpeza, considerando a pergunta cuidadosamente. Senhor, Guimarães sempre foi muito focado em seu trabalho, muito disciplinado. Ela hesitou. Mas ele costumava rir às vezes. Não frequentemente, mas às vezes. Geralmente quando estava ao telefone com sua irmã em Londres. Essa era uma novidade para Mônica. Ele tem uma irmã? Senhorita Charlotte. Ela é médica lá. Eles não falam tanto quanto costumavam. A expressão de Helena sugeria que havia dito mais do que pretendia. Eu deveria voltar ao trabalho. Naquela tarde, Mônica se encontrou pensando sobre a misteriosa irmã de Pedro enquanto revisava relatórios financeiros com seu pai. A Antunes Tech estava lentamente se estabilizando graças ao apoio do Grupo Guimarães, mas o processo era delicado e exigia atenção constante. Você parece distraída, observou Eduardo, tirando os óculos de leitura. Está tudo bem em casa? Casa. A palavra soou estranha, aplicada à cobertura. Está tudo bem, pai. Apenas me adaptando. O rosto de Eduardo se enrugou com a culpa que ele carregava desde o casamento. Mônica, sei que isso não era o que você queria. Se houvesse qualquer outro jeito... Não havia, disse ela firmemente. Nós dois sabemos disso. E não é tão ruim assim. Pedro mantém sua distância. Eu mantenho a minha. Está funcionando. Mas mesmo enquanto dizia isso, algo em seu peito se sentia vazio. Ela havia esperado se sentir presa, sufocada pelo arranjo. Em vez disso, sentia-se estranhamente invisível, como se estivesse vivendo paralela a Pedro em vez de com ele. Naquela noite, Mônica estava encolhida no sofá lendo quando ouviu a chave de Pedro na fechadura. Ela olhou para o relógio. Apenas 21h30. Cedo para ele. Boa noite, chamou, sem levantar os olhos do livro. Noite, veio sua resposta seca. Ela ouviu seus passos cruzarem o chão de mármore, esperou ouvi-lo desaparecer em seu escritório como de costume. Em vez disso, os passos pararam. Você está lendo no escuro? Perguntou Pedro. Mônica olhou para cima, surpresa ao encontrá-lo parado na porta da sala de estar. Havia afrouxado a gravata e enrolado as mangas da camisa, parecendo menos como o rei do gelo e mais como um empresário exausto. A luminária fornece luz suficiente, disse ela, embora percebesse que o ambiente estava realmente bem escuro. Pedro se moveu para o painel da parede e ajustou a iluminação para um tom mais quente e brilhante. Você vai forçar a vista. O simples gesto de preocupação a pegou desprevenida. Obrigada. Ele assentiu e se virou para sair, então pausou. O que você está lendo? Mônica ergueu o livro, um romance barato com uma capa embaraçosamente dramática. Não me julgue, tenho gostos simples. Para seu espanto, o canto da boca de Pedro se contraiu, quase como se estivesse reprimindo um sorriso. Eu não ia julgar, embora tenha que perguntar. Eles são bons? Os livros. Mônica piscou surpresa. Bem, são ridículos e irrealistas, e absolutamente viciantes. Este é sobre um noivado falso que se transforma em amor verdadeiro. Enredo muito original, como você pode imaginar. Desta vez, Pedro definitivamente quase sorriu. Escolha irônica dadas nossas circunstâncias. Foi o que pensei, disse Mônica, se aquecendo com a conversa. Embora eu tenha que dizer que o interesse amoroso masculino é muito mais emocionalmente disponível do que a maioria dos CEOs bilionários que conheço. A maioria? Pedro ergueu uma sobrancelha. Quantos CEOs bilionários você conhece? Apenas um, ela admitiu. Mas você está estabelecendo um padrão bem alto para a indisponibilidade emocional. Algo mudou na expressão de Pedro. Uma rachadura em sua fachada geralmente controlada. Eu deveria deixá-la voltar à sua leitura. Você poderia ficar, disse Mônica impulsivamente. Quero dizer,
Esta é sua sala de estar também. Pedro hesitou, e por um momento ela pensou que ele poderia realmente aceitar. Então suas barreiras voltaram ao lugar. Tenho trabalho para terminar. Boa noite, Mônica. Boa noite, ela respondeu, observando-o desaparecer pelo corredor. As próximas semanas trouxeram uma mudança sutil em sua dinâmica. Pedro começou a chegar em casa mais cedo, às vezes se juntando a ela para o jantar quando seus horários se alinhavam. Suas conversas permaneciam superficiais, eventos atuais, questões empresariais, observações sobre a cidade, mas eram conversas mesmo assim. Mônica se encontrou aguardando essas interações mais do que gostaria de admitir. Pedro era inteligente, bem informado, e ocasionalmente mostrava um senso de humor seco que a pegava desprevenida. Ele também era irritantemente controlado, não revelando nada sobre seus pensamentos ou sentimentos além do tópico imediato em questão. Você é como um cofre trancado, disse ela uma noite enquanto compartilhavam comida chinesa na varanda. Você nunca simplesmente se solta? Pedro pausou com os pauzinhos no meio do caminho para a boca. Me soltar de quê? Controle. O gerenciamento constante de cada palavra, cada expressão, cada resposta. Você nunca simplesmente diz o que está pensando sem calcular as consequências? Não, disse ele simplesmente. Não faço isso. Por que não? Porque consequências importam, Mônica. Cada palavra, cada ação tem efeitos em cadeia. Controle não é uma limitação, é uma responsabilidade. Ela estudou seu perfil nas luzes da cidade, notando a tensão em sua mandíbula, a forma cuidadosa como ele se mantinha mesmo neste ambiente relaxado. Isso parece exaustivo. É eficaz. Mas é gratificante? Pedro se virou para olhá-la então, algo ilegível em seus olhos azul-gelo. Gratificação é um luxo que não posso me dar ao luxo de ter. A conversa assombrou Mônica por dias. O que havia acontecido para tornar Pedro tão guardado, tão determinado a controlar cada aspecto de sua vida? Ela se encontrou observando-o mais cuidadosamente, procurando por rachaduras em sua armadura. Ela encontrou uma 3 semanas depois. Mônica havia lutado contra uma febre baixa o dia todo, mas continuou com seus compromissos, não querendo parecer fraca. À noite, porém, ela se sentia realmente mal, tonta, nauseada e queimando de febre. Conseguiu chegar ao banheiro antes de desmaiar, fraca e desorientada demais para pedir ajuda. Não tinha certeza de quanto tempo havia ficado deitada no chão de mármore frio antes de ouvir a voz de Pedro chamando seu nome. A porta do banheiro se abriu e de repente ele estava ajoelhado ao seu lado, sua compostura usual completamente despedaçada. Meu Deus, Mônica, ele respirou, suas mãos incrivelmente gentis enquanto sentia sua testa. Você está queimando. Estou bem, ela murmurou, tentando se sentar e imediatamente se arrependendo quando o quarto girou. Você não está bem. Sua voz era afiada de preocupação. Preocupação real, não a cortesia educada de um parceiro de negócios. Estou ligando para o Dr. Morrison. Não, por favor, ela protestou fracamente. É só uma febre. Vou ficar bem. Mas Pedro já estava a levantando, carregando-a para sua cama com uma ternura que fez seu peito apertar. Ele a acomodou contra os travesseiros, depois desapareceu brevemente antes de retornar com uma toalha fria e um copo d'água. O médico está a caminho, disse ele, sentando na beira da cama. A distância cuidadosa que eles mantinham foi esquecida enquanto ele gentilmente colocava a toalha em sua testa. Você não precisa ficar, sussurrou Mônica, embora parte dela quisesse desesperadamente que ele ficasse. Não vou a lugar nenhum, disse Pedro firmemente. E ele não foi. Pelos próximos 3 dias, Pedro mal saiu de seu lado. Trabalhou em seu laptop da cadeira ao lado de sua cama, verificando periodicamente sua temperatura e garantindo que ela tomasse seus medicamentos. Quando ela acordava de sonhos febris, ele estava lá. Quando precisava de água ou mais cobertores, ele os fornecia sem ser questionado. Durante essas horas silenciosas, Mônica começou a ver vislumbres do homem por trás da fachada do Rei do Gelo.
Alguém que era gentil, protetor e surpreendentemente carinhoso quando pensava que ninguém estava olhando. No quarto dia, quando sua febre finalmente quebrou, Mônica se encontrou estudando Pedro enquanto ele trabalhava. Seus cabelos platinados estavam bagunçados de passar as mãos por eles. Sua camisa, geralmente perfeita, estava amarrotada, e havia sombras sob seus olhos por falta de sono. "Você parece terrível", disse ela suavemente. Ele olhou para cima com um sorriso seco, o primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele. "Obrigado. Você está com uma aparência muito melhor." "Pedro", disse ela, sua voz mais séria, "por que você realmente ficou? E não diga responsabilidade." Ele fechou o laptop e se recostou na cadeira, estudando seu rosto. Por um longo momento, ela pensou que ele não responderia. Então, tão baixinho que ela quase perdeu, ele disse: "Porque pela primeira vez em anos, alguém precisava de mim. Não do meu dinheiro, não das minhas conexões, não da minha expertise empresarial. Apenas de mim." A admissão pairou entre eles, crua e honesta, e completamente inesperada. Mônica sentiu algo mudar em seu peito, um calor que não tinha nada a ver com febre e tudo a ver com o homem vulnerável sentado ao lado de sua cama. "Pedro, eu deveria deixá-la descansar", disse ele abruptamente, as paredes voltando ao lugar. "Você precisará de sua força para o gala beneficente de amanhã à noite." Amanhã? Mônica havia perdido completamente a noção do tempo durante sua doença. O benefício do hospital infantil. Nos comprometemos a comparecer há meses. Sua máscara profissional estava firmemente de volta ao lugar. "Se você não estiver bem o suficiente..." "Estarei bem", disse ela rapidamente. "Não podemos perder." Mas enquanto Pedro recolhia suas coisas e se preparava para deixar seu quarto, Mônica percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. A distância cuidadosa que haviam mantido estava rachando, e ela não tinha certeza se algum dos dois seria capaz de repará-la. A questão era: ela queria mesmo reparar? O gala beneficente do hospital infantil foi realizado no Grand Metropolitan Hotel, seu salão de baile transformado em um país das maravilhas cintilante de lustres de cristal e detalhes dourados. Mônica estava diante do espelho de seu quarto, ajustando o vestido verde esmeralda profundo que Helena havia ajudado a selecionar. O vestido abraçava sua figura perfeitamente, a cor realçando os reflexos verdes em seus olhos castanhos. "Você está deslumbrante", disse Pedro da porta, sua voz carregando uma nota que ela nunca havia ouvido antes. Mônica se virou, sua respiração falhando ao vê-lo em seu smoking preto. Mesmo após meses de casamento, ela ainda não estava acostumada com o quão devastadoramente bonito ele era. "Obrigada. Você também não está nada mal", respondeu ela, sentindo o rubor subir por suas bochechas. Algo havia mudado entre eles desde sua doença na semana anterior. A cortesia cuidadosa permanecia, mas por baixo dela havia uma corrente de consciência, de possibilidade que nenhum dos dois reconhecia, mas ambos sentiam. "Vamos?" Pedro ofereceu seu braço, o gesto formal, mas seu toque quente através do tecido de seu vestido. O gala era um quem é quem da elite de Brasília, todos reunidos para apoiar uma causa digna, enquanto exibiam sua riqueza e status. Mônica havia comparecido a tais eventos antes com sua família, mas nunca como esposa de Pedro Guimarães. A atenção era avassaladora. Todos queriam conhecer a mulher que havia finalmente capturado o coração do Rei do Gelo. Se eles soubessem a verdade. "Senhor e senhora Guimarães", suspirou Margaret Thornfield, uma matrona da sociedade cujo marido possuía metade dos imóveis da cidade. "Vocês formam um casal tão deslumbrante. Me digam como vocês se conheceram. O romance deve ter sido um redemoinho. Nenhum de nós sabia que Pedro estava namorando alguém." Mônica sentiu a mão de Pedro apertar ligeiramente sua cintura. Eles haviam se preparado para essa pergunta, é claro, mas ainda era estranho mentir tão descaradamente. "Às vezes você simplesmente sabe", disse Pedro suavemente. "Quando conheci Mônica, percebi que havia estado esperando por ela minha vida inteira."
As palavras foram perfeitamente escolhidas para a audiência, mas algo no tom dele fez Mônica olhar para ele rapidamente. Seus olhos azul-gelo encontraram os dela, e por um momento ela não conseguiu dizer se ele estava atuando ou se havia verdade enterrada em suas palavras. Que romântico, suspirou Margaret. E ouvi dizer que a Antunes Tech está indo maravilhosamente desde a fusão, uma jogada empresarial tão inteligente, combinando 2 legados familiares. A decisão mais inteligente que já tomei, respondeu Pedro, seu olhar ainda fixo no rosto de Mônica. Eles se moveram pela multidão, representando seus papéis perfeitamente, o marido devotado e sua esposa amada. Pedro era atencioso sem ser possessivo, charmoso sem perder sua vantagem. Mônica se encontrou realmente curtindo a noite, especialmente quando viu como naturalmente Pedro interagia com as crianças do hospital, que eram convidadas especiais do evento. Você é bom com elas, ela observou, observando-o se ajoelhar para falar com uma menina tímida de 6 anos que estava recebendo tratamento para leucemia. Crianças são honestas, disse Pedro enquanto se endireitava. Elas não têm motivos ocultos ou agendas escondidas. O que você vê é o que você tem. É isso que você gosta nelas. É o que eu invejo nelas. Ele corrigiu baixinho. Antes que Mônica pudesse responder, eles foram interrompidos pela chegada de alguém que ela não esperava ver. Ora, ora, veio uma voz suave e culta. Se não são os pombinhos felizes. Mônica se virou para ver um homem se aproximando deles, alto e elegante com cabelos escuros e olhos calculistas. Havia algo predatório sobre seu sorriso que imediatamente a deixou nervosa. O corpo inteiro de Pedro se tensionou ao lado dela. Gustavo. Pedro, o homem respondeu com falso calor. Você não vai me apresentar à sua adorável esposa? Mônica, este é Gustavo Antunes, disse Pedro, sua voz cuidadosamente neutra. Gustavo, minha esposa, Mônica. Mônica sentiu o sangue fugir de seu rosto. Gustavo Antunes, seu primo, sobrinho de seu pai, que havia tentado ganhar controle da Antunes Tech por anos. A ovelha negra da família que havia sido cortado da empresa após uma série de decisões empresariais questionáveis. Prima, disse Gustavo com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Que delícia vê-la novamente, embora eu tenha que dizer que fiquei surpreso ao ouvir sobre seu casamento súbito, quase como se fosse arranjado para salvar o negócio da família. Gustavo, disse Mônica friamente. Que surpresa! Não sabia que você havia sido convidado. Oh, eu não fui, respondeu Gustavo alegremente. Mas tenho amigos em lugares altos. Falando nisso, Pedro, tenho ouvido rumores interessantes sobre algumas de suas aquisições recentes. Aparentemente, a CVM está dando uma olhada muito de perto em sua última fusão. A expressão de Pedro não mudou, mas Mônica o sentiu ficar absolutamente imóvel ao lado dela. Tenho certeza de que encontrarão tudo em ordem. Tenho certeza de que sim, concordou Gustavo. Eventualmente. É claro que essas investigações podem levar meses, até anos. Terrível para a confiança empresarial. Os preços das ações podem ser tão voláteis durante tempos incertos. A ameaça era sutil, mas clara. Gustavo tinha informações, ou alegava ter, que poderiam prejudicar o império de Pedro, e estava se posicionando para usá-las. Com licença, disse Pedro educadamente. Prometi uma dança à minha esposa. Ele conduziu Mônica para a pista de dança sem esperar pela resposta de Gustavo, puxando-a para seus braços enquanto a orquestra começava uma valsa lenta. Do que se tratava aquilo? Perguntou Mônica baixinho, movendo-se em sincronização perfeita com ele. Seu primo está pescando, respondeu Pedro, sua voz baixa. Ele não tem nada concreto, mas está esperando balançar algo. Ele pode realmente machucá-lo? A mandíbula de Pedro se apertou. Todo mundo tem vulnerabilidades, Mônica, até eu. Ela estudou seu rosto, notando a tensão ao redor de seus olhos, a forma como sua confiança usual parecia ligeiramente abalada. O que você não está me contando? Nada com que você precise se preocupar, disse ele, mas seu tom sugeria o contrário. Pedro,
Eu sou sua esposa. Apenas no nome, ele a lembrou, ecoando suas próprias palavras de meses atrás. Lembra? As palavras doeram mais do que deveriam. Certo, é claro. Eles terminaram a dança em silêncio, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. A noite continuou ao redor deles. Discursos, leilões, mais networking. Mas Mônica se sentia como se estivesse assistindo tudo de trás de um vidro. A aparição de Gustavo havia destruído a intimidade frágil que estava se construindo entre ela e Pedro, lembrando ambos da natureza artificial de seu relacionamento. Era quase meia-noite quando finalmente voltaram para a cobertura. Mônica tirou os sapatos no momento em que atravessaram a porta, suspirando de alívio. Noite longa, disse ela, tentando recuperar um pouco de sua facilidade anterior. Sim, respondeu Pedro secamente, já afrouxando a gravata. Tenho algumas ligações para fazer. À meia-noite? Negócios não mantêm horário regular. Ele estava se fechando novamente, reconstruindo as paredes que haviam começado a desmoronar. Pedro, espere. Mônica chamou enquanto ele se dirigia para seu escritório. Ele parou, mas não se virou. Seja lá o que Gustavo pensa que tem sobre você, você não precisa enfrentar isso sozinho. Sei que este casamento é apenas um contrato, mas ainda estou do seu lado. Pedro se virou lentamente, sua expressão ilegível. Por quê? A pergunta simples a pegou desprevenida. O que você quer dizer? Por quê? Por que você estaria do meu lado? O que há nisso para você? Mônica o encarou, ferida por seu cinismo, mesmo entendendo-o. Talvez porque eu me importe com você. Talvez porque, apesar deste arranjo, eu vim a respeitá-lo. Talvez porque você é um bom homem, mesmo que trabalhe muito para esconder isso. Algo tremeluzou nos olhos de Pedro. Surpresa, esperança, medo. Mônica. Ou talvez, ela continuou dando um passo mais perto. Porque eu fui estúpida o suficiente para me apaixonar por você, mesmo sabendo que você nunca sentirá o mesmo. A confissão pairou entre eles como um fio vivo, perigosa e elétrica. Pedro a encarou, sua máscara cuidadosamente controlada, escorregando completamente. Você não sabe o que está dizendo, disse ele baixinho. Não sei? Mônica se moveu para mais perto. Perto o suficiente para ver o pulso batendo rapidamente em sua garganta. Tenho observado você por meses, Pedro. Vi como você é gentil quando pensa que ninguém está olhando. Vi sua bondade, sua proteção, seu senso de humor seco. Vi o homem que você é por baixo de todo esse controle. O homem que eu sou, disse Pedro, sua voz rouca, não vale a pena se apaixonar. Essa não é sua escolha. Ele estendeu a mão, seus dedos tremendo ligeiramente enquanto tocavam seu rosto. Mônica, se eu me permitir sentir o que estou sentindo agora, não há volta. O contrato, o arranjo, tudo isso, não significará nada. Talvez já não signifique nada, ela sussurrou, cobrindo as mãos dele com as suas. Talvez parou de significar alguma coisa na noite em que você ficou comigo quando eu estava doente. Talvez nunca significou nada porque nós dois estávamos mentindo para nós mesmos desde o início. O controle de Pedro finalmente se despedaçou. Com um som que era meio gemido, meio rendição, ele a puxou contra si, sua boca encontrando a dela em um beijo que não era nada como a performance do dia do casamento. Este era desesperado, faminto, cheio de meses de desejo reprimido e sentimentos cuidadosamente enterrados. Mônica se derreteu nele, suas mãos se fechando em sua camisa enquanto o beijava de volta com fervor igual. Isso era o que ela havia estado desejando sem nem saber. Não apenas a conexão física, mas a intimidade emocional, a sensação de finalmente ser vista e desejada por quem ela realmente era. Mônica. Pedro murmurou contra seus lábios, seu nome uma oração e um pedido. Não pense, ela sussurrou de volta. Pela primeira vez em sua vida, apenas sinta. Ele a levantou então, carregando-a em direção ao quarto dele. O quarto deles. Sua boca nunca deixando a dela.
As fronteiras cuidadosas que haviam mantido se dissolveram completamente enquanto se descobriam com uma paixão que vinha se construindo desde seu primeiro encontro. Mais tarde, enquanto jaziam entrelaçados na escuridão, Mônica traçava padrões no peito de Pedro, maravilhando-se com como ele parecia diferente no sono. Mais jovem, mais pacífico, as linhas duras de controle suavizadas pela vulnerabilidade. Posso ouvi-la pensando, murmurou Pedro, sua voz sonolenta. Desculpe, vou tentar pensar mais baixo. Seu peito vibrou com um riso silencioso. O que está em sua mente? Mônica hesitou, então decidiu pela honestidade. O que acontece agora? Conosco, quero dizer. Os braços de Pedro se apertaram ao redor dela. Não sei, ele admitiu. Nunca planejei isso. Talvez esteja tudo bem. Talvez algumas coisas não possam ser planejadas ou controladas. Tudo pode ser controlado, disse Pedro automaticamente. Então pausou. Exceto isso. Exceto você. Você tem sido o caos em meu mundo ordenado desde o dia em que nos conhecemos. Caos bom ou caos ruim? O melhor tipo, disse ele suavemente, pressionando um beijo no topo de sua cabeça. O tipo que faz você perceber que seu mundo ordenado era na verdade apenas uma casca vazia. Mônica levantou a cabeça para olhá-lo. Então, o que o grande Pedro Guimarães faz quando seus planos cuidadosamente elaborados desmoronam? Aparentemente, disse Pedro, rolando-os para que ele estivesse olhando para baixo, para ela. Ele se apaixona por sua esposa. As palavras pairaram entre eles, preciosas e frágeis e absolutamente aterrorizantes. Eu também te amo, sussurrou Mônica, estendendo a mão para traçar a linha de sua mandíbula. Deus nos ajude, mas eu também te amo. Pedro a beijou novamente, lento e doce e cheio de promessa. Então vamos descobrir conforme formos, juntos. Juntos, concordou Mônica. Mas mesmo enquanto se perdiam um no outro novamente, uma pequena parte da mente de Mônica não conseguia parar de pensar em Gustavo e suas ameaças veladas. Qualquer que fosse o segredo que Pedro estava escondendo, ela sabia que seu primo não desistiria facilmente. E agora que ela havia admitido seus sentimentos, agora que havia algo real para perder, as apostas de repente pareciam muito mais altas. Na manhã seguinte, Mônica acordou sozinha. A cama ao lado dela estava fria, sugerindo que Pedro havia saído há horas. Por um momento, o pânico a atingiu. Ele havia se arrependido da noite anterior? Estava se distanciando novamente? Mas então ela viu o bilhete em seu travesseiro, escrito na caligrafia precisa de Pedro. Reunião de emergência. Volto para o almoço. P. Ela sorriu, pressionando o papel contra seu peito. Talvez, apenas talvez, eles realmente pudessem fazer isso funcionar. Mas conforme o dia avançava, e Pedro não aparecia para o almoço, depois para o jantar, Mônica começou a se perguntar se os problemas que Gustavo havia insinuado eram piores do que ela pensava. Quando Pedro finalmente chegou em casa às 23h, ele parecia exausto e tenso, o peso do mundo em seus ombros. Que tal aquele almoço? Mônica tentou brincar, mas o sorriso morreu em seus lábios quando viu sua expressão. Mônica, ele disse cuidadosamente, preciso que você saiba que, independentemente do que acontecer nas próximas semanas, a noite passada, você significa tudo para mim. O medo gelou suas veias. Pedro, o que está acontecendo? Mas ele apenas a beijou, desesperado e feroz, como se estivesse tentando memorizar o gosto dela. E Mônica soube, com uma certeza que a aterrorizou, que qualquer que fosse a tempestade que estava chegando, ela estava prestes a testar tudo o que haviam construído juntos. Os próximos dias trouxeram uma tensão palpável à cobertura. Pedro saía cada vez mais cedo e voltava cada vez mais tarde, sempre com aquela expressão sombria que havia aparecido na noite do gala. Mônica tentava manter a normalidade, mas podia sentir a tempestade se aproximando. A bomba explodiu numa quinta-feira de manhã. Mônica estava tomando café quando Helena entrou correndo na cozinha, o rosto pálido segurando um tablet.
Senhora Guimarães, você precisa ver isso. A manchete do principal portal de notícias de Brasília era devastadora. Grupo Guimarães sobe investigação. CVM aponta irregularidades em fusão bilionária. O artigo era detalhado e damaging. Alegava que Pedro havia usado informações privilegiadas para manipular o preço das ações durante sua aquisição mais recente, causando prejuízos milionários a pequenos investidores. Havia gráficos, supostas evidências e até mesmo depoimentos anônimos de fonte próxima à empresa. Mônica reconheceu imediatamente o estilo venenoso de Gustavo por trás de cada linha. Seu telefone tocou. Pedro. Você viu? Sua voz estava tensa, controlada, mas ela podia ouvir a fúria contida por baixo. Acabei de ver. Pedro, isso é um pack de mentiras fabricadas pelo seu primo, ele terminou amargamente. Mas mentiras bem construídas. Vai levar semanas para refutar cada alegação e nesse meio tempo... O que você precisa? A pergunta pareceu surpreendê-lo. Mônica, não me venha com aquela história de apenas no nome novamente. Somos parceiros agora, de verdade. O que você precisa? Um longo silêncio. Então, preciso que você confie em mim. Independentemente do que mais sair nos próximos dias, preciso que você saiba que nunca fiz nada ilegal. Questionável, talvez. Agressivo, certamente. Mas nunca ilegal. Eu confio em você, disse ela sem hesitar. Completamente. Outro silêncio. Quando Pedro falou novamente, sua voz estava mais suave. Obrigado. Isso significa mais do que você imagina. Quando você volta para casa? Não sei. Isso vai ser uma batalha longa. Mônica desligou o telefone com o coração apertado. Ela conhecia Pedro o suficiente agora para saber que ele tentaria enfrentar isso sozinho, carregando todo o peso nos ombros. Mas ele não estava sozinho. Não mais. Às 15 horas, Mônica estava no escritório da Antunes Tech quando Gustavo apareceu sem ser anunciado, com seu sorriso de cobra e um terno caro demais para alguém que estava oficialmente fora dos negócios da família. Prima querida, ele disse, se jogando na cadeira em frente à mesa dela, sem ser convidado. Que dia interessante, não acha? Gustavo, disse Eduardo, aparecendo na porta com uma expressão sombria. Não me lembro de ter te convidado. Ora, tio Eduardo, sou família. Pensei que deveria verificar como vocês estão lidando com a situação. Mônica se levantou, cruzando os braços. Que situação seria essa, Gustavo? Bem, o fato de que seu marido aparentemente é um criminoso financeiro, disse ele com falsa preocupação. Deve ser tão constrangedor para a família. Especialmente considerando que todo mundo sabe que foi um casamento arranjado para salvar a empresa. Cuidado, disse Mônica, sua voz baixa e perigosa. Gustavo riu. Oh, prima, sempre tão protetora. Mas me pergunto, quando Pedro cair, e ele vai cair, o que acontecerá com nosso pequeno acordo familiar? A Antunes Tech voltará a precisar de ajuda, e desta vez... Desta vez o quê? Perguntou Eduardo. Desta vez eu estarei aqui para salvá-los. Por um preço justo, é claro. A verdade atingiu Mônica como um raio. Você orquestrou tudo isso. As alegações, a investigação. Você plantou tudo. Gustavo fingiu se ofender. Mônica, eu nunca... Bem, talvez eu tenha compartilhado algumas preocupações legítimas com as autoridades competentes. É meu dever cívico, não acha? Saia, disse Eduardo, sua voz tremendo de raiva. Agora. Claro, claro. Gustavo se levantou alisando o terno. Mas pensem na minha oferta. Quando o castelo de cartas do Pedro desmoronar, eu estarei aqui. Depois que ele saiu, Mônica se deixou cair na cadeira, a mente trabalhando rapidamente. Pai, preciso de todos os nossos registros financeiros dos últimos 2 anos, tudo relacionado ao acordo com Pedro. Por quê? Porque vou encontrar uma forma de destruir Gustavo antes que ele destrua Pedro. Naquela noite, Mônica estava cercada de papéis na sala de estar quando Pedro finalmente chegou em casa, quase meia-noite.
Ele parecia 10 anos mais velho, o peso da situação claramente cobrando seu preço. Você não deveria estar acordada, disse ele, afrouxando a gravata. Não conseguia dormir, respondeu ela, estudando seu rosto. Como foram as coisas? Pedro se serviu de um uísque, suas mãos tremendo ligeiramente. Ruim. A CVM está levando as alegações a sério. Vão congelar alguns ativos enquanto investigam. Por quanto tempo? Meses, talvez 1 ano. Mônica se levantou, caminhando até ele. Pedro, preciso te contar sobre minha conversa com Gustavo hoje. Ela relatou toda a visita, observando a expressão de Pedro endurecer a cada palavra. Ele realmente disse que plantou as alegações? Perguntou Pedro quando ela terminou. Não com essas palavras, mas deixou bem claro. Isso é uma jogada para assumir o controle da Antunes Tech. Pedro se deixou cair no sofá, passando as mãos pelo cabelo. Mônica, há algo que você precisa saber. Algo que pode mudar tudo entre nós. O tom dele a alarmou. O que é? As alegações? Elas não são completamente infundadas. O coração de Mônica parou. O que você quer dizer? Pedro a olhou nos olhos, sua expressão devastada. Eu não manipulei preços ou usei informação privilegiada. Mas, há 3 anos, quando estava construindo o Grupo Guimarães, fiz alguns negócios com pessoas que, digamos, não eram exatamente limpas. Nada ilegal do meu lado, mas associações que poderiam ser interpretadas como questionáveis. Pedro, se Gustavo encontrou evidências dessas associações, ele pode torcer os fatos para me fazer parecer culpado. E se isso acontecer, não vou apenas perder minha empresa, vou perder você também. Mônica o encarou, vendo a vulnerabilidade crua em seus olhos. Este homem, que sempre pareceu invencível, estava se despedaçando diante dela. Você acha que eu vou embora? Perguntou ela suavemente. Você deveria, disse Pedro amargamente. Se ficar comigo, será arrastada para baixo também. Sua família, a empresa, tudo o que você lutou para salvar. Mônica se ajoelhou na frente dele, pegando suas mãos. Pedro Guimarães, você é um idiota. Ele piscou surpreso. Se você pensa que vou abandoná-lo na primeira dificuldade, então você realmente não me conhece. Ela apertou suas mãos. Todos cometemos erros. Todos temos um passado. O que importa é quem você é agora. E o homem que eu conheço jamais faria algo para prejudicar pessoas inocentes. Mônica? Não. Ela o interrompeu. Você disse que nunca esperou por isso por nós. Bem, eu também não. Mas estamos aqui agora e vamos enfrentar isso juntos. Pedro a puxou para seus braços, enterrando o rosto em seu cabelo. Eu te amo, disse ele, a voz rouca de emoção. Deus, eu te amo tanto que dói. Eu também te amo. Ela sussurrou de volta. E não vou a lugar nenhum. Eles se beijaram então, desesperados e ferozes, derramando todo o seu medo e amor em um momento de conexão pura. Pedro, disse Mônica quando se separaram, tenho uma ideia, mas você vai ter que confiar em mim. Nos próximos 3 dias, Mônica trabalhou em segredo. Ela usou todos os contatos da família, cada favor acumulado ao longo dos anos, cada conexão no mundo empresarial de Brasília. O que ela descobriu sobre Gustavo foi devastador. Ele havia estado desviando dinheiro da herança familiar há anos, usando empresas de fachada e contas offshore. Pior ainda, ele havia tentado sabotar outros negócios da família no passado, sempre posicionando-se como o salvador quando as coisas davam errado. Mais importante, ela encontrou evidências de que Gustavo havia fabricado documentos e subornado uma fonte dentro da CVM para plantar as alegações contra Pedro. Na quinta-feira à noite, ela apresentou suas descobertas a Pedro em seu escritório em casa. Como você conseguiu tudo isso? Perguntou ele, folheando os documentos com crescente admiração. Você não é o único com uma rede de contatos nesta cidade, disse ela com um sorriso. E ao contrário de você, eu não tenho problema em pedir ajuda quando preciso. Pedro a olhou como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você é incrível. Eu sou sua parceira, corrigiu ela. Em todos os sentidos.
Ele a puxou para seu colo, beijando-a profundamente. Então, o que fazemos com isso? Amanhã de manhã, você vai ligar para seus advogados e para a imprensa. Vamos expor Gustavo por exatamente o que ele é. E depois... Mônica sorriu, seus olhos brilhando com determinação. Depois vamos mostrar a ele o que acontece quando mexe com a família Guimarães. Na manhã seguinte, a história explodiu em todos os veículos de comunicação. As evidências contra Gustavo eram irrefutáveis e, em questão de horas, ele estava sendo levado pela Polícia Federal para interrogatório. Pedro foi completamente inocentado, com a CVM emitindo um pedido de desculpas público e encerrando a investigação imediatamente. Mas para Mônica, a verdadeira vitória veio naquela noite, quando Pedro chegou em casa mais cedo pela primeira vez em semanas. "Acabou?" perguntou ela, observando-o tirar o paletó. "Acabou", confirmou ele, puxando-a para seus braços. "Gustavo vai enfrentar acusações criminais. A empresa está limpa. E nós? Nós? Somos livres para ser quem realmente somos. Juntos." Mônica o beijou, derramando todo o seu amor e alívio no gesto. "Eu estava com tanto medo de perder você." "Nunca", disse Pedro firmemente. "Você é a melhor coisa que já me aconteceu, Mônica, e não vou deixar nada nem ninguém nos separar." Eles fizeram amor naquela noite com uma paixão renovada, celebrando não apenas sua vitória sobre Gustavo, mas sua vitória sobre suas próprias barreiras e medos. Mais tarde, deitados entrelaçados no escuro, Mônica traçava círculos preguiçosos no peito de Pedro. "Então", disse ela playfully, "o que fazemos agora?" Pedro riu, o som vibrando através de seu peito. "Agora? Agora vivemos. Realmente vivemos. Sem contratos, sem regras, sem medo. Sem arrependimentos? Nenhum", disse ele, beijando o topo de sua cabeça. "Exceto talvez não ter me apaixonado por você mais cedo." Mônica sorriu no escuro. Eles haviam enfrentado a tempestade e saído do outro lado mais fortes. O que quer que o futuro trouxesse, eles enfrentariam juntos, como uma verdadeira família. Como verdadeiros parceiros. Como duas pessoas que haviam encontrado o amor no lugar mais inesperado de todos. 3 meses depois da queda de Gustavo, Mônica acordou com o som da chuva batendo suavemente contra as janelas da cobertura. Era um som reconfortante agora, muito diferente daquela tempestade devastadora que havia marcado o início de toda a sua jornada na Antunes Tech. Pedro já estava acordado ao seu lado, trabalhando silenciosamente em seu tablet para não acordá-la. A visão dele ali, cabelos bagunçados, usando apenas uma camiseta, ainda fazia seu coração acelerar. "Bom dia", murmurou ela se espreguiçando. "Bom dia, linda", respondeu ele, deixando o tablet de lado para beijá-la suavemente. "Dormiu bem?" "Perfeitamente." E era verdade. Depois de meses dormindo sozinha ou preocupada, finalmente conseguia ter noites tranquilas. Nos últimos 3 meses, tudo havia mudado. Com Gustavo fora do caminho e as acusações contra Pedro completamente desfeitas, eles haviam finalmente tido a chance de construir um relacionamento real. Não mais o arranjo frio e calculado do início, mas algo genuíno e profundo. Pedro havia se tornado mais aberto, compartilhando histórias de sua infância, falando sobre sua irmã Charlotte em Londres, até mesmo rindo mais frequentemente. Mônica descobriu que por baixo de toda aquela fachada de controle, havia um homem incrivelmente carinhoso e divertido. "Sobre o que você estava lendo?" perguntou ela, acenando para o tablet. "Propostas para expandir o programa de responsabilidade social do Grupo Guimarães", disse Pedro, passando os dedos pelos cabelos dela. "Pensei que talvez pudéssemos focar em educação e tecnologia para comunidades carentes." Mônica sorriu. Essa era outra mudança. Pedro havia se tornado genuinamente interessado em usar sua riqueza para fazer a diferença, especialmente depois de ver como ela se dedicava ao trabalho voluntário. "Posso dar uma olhada depois do café?" ofereceu ela. "Na verdade", disse Pedro, hesitando ligeiramente, "há algo que quero discutir com você primeiro." Algo no tom dele a fez se sentar na cama. "O que é?"
Pedro se sentou também, pegando suas mãos. Mônica, estes últimos meses foram os melhores da minha vida. Você me mudou de maneiras que eu nem sabia serem possíveis. Pedro, você está me assustando. O que há? Ele sorriu, mas havia nervosismo em seus olhos. Há uma coisa que precisamos resolver. Nosso contrato de casamento. O coração de Mônica disparou. O que sobre ele? Bem, tecnicamente ainda estamos casados sob os termos de um acordo comercial. E isso não me parece certo mais. Não quando o que temos agora é real. Mônica sentiu um frio na barriga. Você quer se divorciar? O oposto, disse Pedro rapidamente, apertando suas mãos. Quero que rasguemos aquele maldito contrato e recomecemos, do jeito certo, como duas pessoas que se amam e escolhem estar juntas. O alívio a inundou tão intensamente que ela quase chorou. Pedro Guimarães, você quase me matou de susto. Ele riu, puxando-a para seus braços. Desculpe. Ainda estou aprendendo a não ser tão dramático com essas coisas. Então o que você está propondo exatamente? Pedro a afastou ligeiramente para olhar em seus olhos. Estou propondo que cancelemos nosso casamento arranjado e nos casemos de verdade. Por amor. Por escolha. Para sempre. Isso soa suspeitosamente como um pedido de casamento, disse Mônica, tentando conter o sorriso. É exatamente isso, confirmou Pedro. E para seu espanto completo, ele se levantou da cama e se ajoelhou ao lado dela. Mônica Antunes Guimarães, você quer se casar comigo? De verdade desta vez? Mônica se jogou nele, derrubando-os ambos de volta na cama entre risos e beijos. Sim, seu idiota. 1000 vezes sim. 2 semanas depois, eles estavam no escritório do advogado, observando os últimos vestígios de seu contrato original serem oficialmente destruídos. Tenho que dizer, comentou o advogado claramente confuso. Em 30 anos de carreira, nunca vi clientes querendo anular um acordo pré-nupcial perfeitamente válido para se casarem novamente sem nenhuma proteção legal. Às vezes o amor torna as pessoas loucas, disse Pedro, entrelaçando seus dedos com os de Mônica. Felizmente loucas, acrescentou ela. Saindo do escritório, Mônica se sentiu como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Não eram mais obrigados por necessidade ou contratos. Eram livres para escolher estarem juntos a cada dia. Então, disse Pedro enquanto caminhavam de mãos dadas pela asa sul, que tipo de casamento você quer desta vez? Algo pequeno, disse Mônica imediatamente. Íntimo. Apenas família e amigos próximos. E desta vez, quero escrever meus próprios votos. Posso trabalhar com isso, concordou Pedro. Embora tenha que avisar que meus votos provavelmente vão fazer você chorar. Já prometo chorar discretamente. Eles riram, parando em uma pequena praça para se beijar sob as árvores de ipê amarelo que floriam por toda Brasília. Pedro, disse Mônica quando se separaram, posso fazer uma pergunta? Qualquer coisa. Você se arrepende? De como tudo começou, quero dizer. Do contrato, do arranjo. Pedro considerou a pergunta seriamente antes de responder. Não, disse ele finalmente. Porque sem tudo isso, talvez nunca tivéssemos nos encontrado. Você nunca teria concordado em me conhecer se não fosse pela situação da sua família. E eu era arrogante demais para pensar que precisava de amor na minha vida. Às vezes o destino funciona de maneiras estranhas, concordou Mônica. Ou talvez, disse Pedro, puxando-a mais perto. Às vezes precisamos de um pequeno empurrão para encontrar exatamente o que não sabíamos que estávamos procurando. O segundo casamento aconteceu 2 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da casa de Eduardo. Miguel havia voltado de Portugal especialmente para a ocasião, e até Charlotte havia voado de Londres para conhecer finalmente sua nova cunhada. Você está radiante, disse Charlotte para Mônica enquanto ela se preparava. A irmã de Pedro era tão diferente dele quanto possível. Calorosa, expansiva, com um sorriso pronto. Mas Mônica podia ver a inteligência afiada em seus olhos e entendia de onde Pedro havia herdado sua determinação. Estou nervosa, admitiu Mônica, ajustando o vestido simples, mas elegante que havia escolhido. Por quê? Vocês já são casados há quase 1 ano.
porque desta vez é real. Desta vez é para sempre. Charlotte sorriu. Posso te contar um segredo? Pedro me ligou ontem à noite completamente em pânico, perguntando se eu achava que você poderia mudar de ideia. Sério? O homem está perdidamente apaixonado por você, Mônica. E como irmã dele, eu não poderia estar mais feliz. A cerimônia foi tudo o que Mônica havia sonhado. Pequena, íntima, cheia de amor genuíno. Eduardo a levou ao altar com lágrimas nos olhos, mas desta vez eram lágrimas de alegria genuína, não de culpa. Pedro estava deslumbrante em um terno azul marinho, mas foi a expressão em seu rosto quando a viu que fez o coração de Mônica acelerar. Ele a olhava como se ela fosse um milagre, como se não conseguisse acreditar em sua sorte. Os votos que eles escreveram foram íntimos e pessoais. Pedro falou sobre como Mônica havia quebrado suas defesas e lhe ensinado que vulnerabilidade não era fraqueza, mas força. Mônica falou sobre como ele havia lhe mostrado que o amor verdadeiro não limitava, mas libertava. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi completamente diferente daquele primeiro beijo arranjado. Este estava cheio de promessa, de futuro, de amor escolhido livremente. E agora? Perguntou Mônica mais tarde, enquanto dançavam na pequena recepção no jardim. Agora, disse Pedro, girando-a suavemente. Vivemos felizes para sempre. Você acha que somos um clichê? Brincou Mônica. Se somos, eu abraço totalmente o clichê, respondeu Pedro, puxando-a mais perto. Além do mais, nossa história é única. Quantos casais podem dizer que se apaixonaram 2 vezes? Tecnicamente, nos apaixonamos uma vez e nos casamos 2 vezes. Detalhes, disse Pedro, beijando-a suavemente. 6 meses depois, Mônica estava parada na mesma varanda onde havia tomado a decisão que mudou sua vida, olhando para as luzes de Brasília. Mas, desta vez, ela não estava sozinha. Pedro se aproximou por trás, envolvendo seus braços ao redor de sua cintura. No que está pensando? Em como tudo mudou, disse ela, se apoiando nele. Há 2 anos eu estava aqui me perguntando se estava fazendo a coisa certa. Agora... Agora? Agora sei que às vezes as melhores decisões da nossa vida começam como as piores. Pedro riu suavemente. Você está filosofando novamente. É culpa sua. Você me fez refletir sobre a vida. E você me fez sentir a vida, retrucou ele, beijando seu pescoço. Mônica se virou em seus braços, estudando o rosto do homem que havia se tornado muito mais do que ela jamais imaginou possível. Pedro? Sim? Obrigada. Por quê? Por me salvar. Pedro balançou a cabeça. Mônica, você que me salvou. Eu estava vivendo, mas não estava realmente vivo até você aparecer na minha vida. Então nos salvamos mutuamente, disse ela sorrindo. Funciona para mim. Eles se beijaram sob as estrelas de Brasília, 2 corações que haviam encontrado seu lar um no outro da maneira mais improvável possível. A Antunes Tech prosperava sob a nova parceria com o Grupo Guimarães, mas desta vez como uma verdadeira colaboração entre famílias, não uma transação desesperada. Miguel havia voltado de Portugal e assumido um papel na empresa, trazendo novas ideias e energia. Gustavo estava cumprindo uma longa sentença em prisão federal, suas próprias ambições finalmente tendo se voltado contra ele. E Pedro e Mônica? Eles estavam construindo uma vida juntos, dia após dia, escolhendo se amar através de todos os pequenos desafios e alegrias que a vida real trouxe. Algumas pessoas disseram que eles tiveram sorte, outros disseram que foi destino. Mas Pedro e Mônica sabiam a verdade. Às vezes o amor encontra você nos lugares mais inesperados, disfarçado como dever ou necessidade. E às vezes, se você for corajoso o suficiente para baixar suas barreiras, você descobre que a melhor coisa que já aconteceu com você começou como a pior coisa que você podia imaginar. Eles foram para a cama naquela noite como faziam todas as noites, juntos, escolhendo estarem juntos, gratos pela jornada complicada e bela que os havia trazido um ao outro. E quando Pedro sussurrou "Eu te amo" na escuridão, e Mônica sussurrou de volta,
As palavras carregavam todo o peso de uma promessa cumprida, uma escolha renovada a cada dia, e um futuro construído não em contratos ou necessidade, mas em amor livremente dado e gratamente recebido. Era, pensou Mônica quando adormeceu nos braços de Pedro, exatamente como uma história de amor deveria ser, bagunçada, inesperada e absolutamente perfeita em sua imperfeição. O final que eles haviam escrito para si mesmos era melhor do que qualquer coisa que poderiam ter imaginado no início. 2 anos depois, quando seu primeiro filho nasceu, uma menina de olhos azuis como o pai e determinação como a mãe, Mônica segurou a pequena Sofia nos braços e olhou para Pedro, que estava radiante de felicidade. Acha que vamos contar a ela a história real de como nos conhecemos? Perguntou Mônica. Um dia, disse Pedro, beijando a testa de sua filha. Quando ela for velha o suficiente para entender que às vezes o amor chega quando menos esperamos, disfarçado de algo que parece impossível. E que às vezes, acrescentou Mônica, os melhores finais felizes começam com os piores inícios. Pedro sorriu, envolvendo sua pequena família em seus braços. Exatamente. Lá fora, a chuva havia parado, e o sol começava a aparecer entre as nuvens sobre Brasília, iluminando o começo de um novo dia e uma nova vida. Uma vida construída não sobre contratos ou obrigações, mas sobre amor verdadeiro, escolha consciente e a coragem de acreditar que às vezes, quando tudo parece perdido, é exatamente quando encontramos tudo o que sempre procuramos. Que viagem emocional, hein, pessoal? De um casamento arranjado ao amor verdadeiro. Se vocês amaram essa jornada tanto quanto eu amei contar, deixa o gostei aí e se inscreve no canal. Tenho histórias incríveis esperando vocês aqui no História Sem Fim. Que você tenha um dia abençoado.